começamos aqui. Que o Lula não queria nos debates e que o próprio Guilherme Boulos falou que ele não iria por minha culpa. Gente, não sou eu falando, foi simplesmente o ativista e agora ministro de Estado, Guilherme Boulos, que falou. Ele avisou, ó, o Lula não vai lá pra ficar sofrendo corte do Renan Santos, né, porque o menino do MBL. Boulos, assim, eu vou te chamar de menino do PSOL. Pô, Boulos, não vem com esse papo de menino aí. Para. Até porque aquele padre que vocês tanto gostam, este gosta de menino e nada quero com ele. Inclusive, saiu coisa sobre esse padre pesada hoje. Novamente. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Então, assim, não me chama de menino estando neste grupo político, porque o que acontece com os meninos neste grupo político é aterrorizante. Inclusive, não pergunte para a turma das esquerdas quem é o menino do MEP. Não perguntem quem é o menino do MEP. Tá? Se vocês derem um Google menino do MEP, vocês vão se assustar com o que vocês vão ver. Tá? Caso abafado. Tá? Mas, enfim, no que o Lula não iria, a gente já tava sabendo. Agora, o Flávio tá falando, se o Lula não vai, não vou. Né? Aí partiu dos auxiliares dele lá dos Estados Unidos. Não, porque pra que ele vai ficar? Porque o Caiado ou o Zema, não é. É porque eu vou. É porque eu vou E aí, cara... E não é que eu sou um grande debatedor, eu sou um péssimo debatedor. Na verdade, o que eu vou avisar pro Flávio Bolsonaro... Flávio, todos os seus apoiadores disseram que eu não tenho a formação do Lula. Eu sou mais analfabeto que o Lula, de acordo com vocês. Então por que vocês vão fugir de um analfabeto? Flávio, você é formado, você tem pós-graduação. Não tenha medo de um incapaz como eu. Eu sou um pobre coitado. Eu mal sei escrever e falar na minha própria língua. Nem sei falar inglês direito, nem sei falar sueco. É tudo mentira. Eu sou um idiota. Eu sou um plenamente incapaz. Flávio, debata com este coitado aqui. Pronto. E eu não tô... Ó, eu mandei isso pra imprensa, não sei se eu antecipo aqui, tá? Mas assim, o que eu quero falar pra todo mundo é assim, Flávio, você tá preocupado que eu vou falar dos seus escândalos? Vamos fazer um combinado? Se você não quiser ir no debate na TV, vamos marcar lá no Flow, vamos marcar lá no Vilela, um debate da seguinte maneira. Eu estou proibido de falar só dos seus escândalos. Eu não vou falar dos seus escândalos. Você pode falar dos meus. Já te dei um handicap. Só sobre proposta. Agenda fiscal, agenda econômica, combate ao crime organizado e tal. Pronto, vamos discutir proposta. Eu vou fingir que você não é corrupto. Tá bom? Eu vou fingir, eu finjo. E cara, não tem como fugir, porque se é sobre proposta, você é super pós-graduado e eu sou analfabeto, porque eu tenho apenas o ensino médio. Eu sou um idiota. Eu sou um completo imbecil, é isso. Inclusive essa foi a campanha do Bolsonaro nos últimos dias. Eu sou um idiota. Então, como eu sou um idiota, não sei escrever e ler. Sério, se me der um papel, eu vou tentar... Me dá um papel, uma caneta, eu vou tentar escrever, vou mostrar pra vocês. Eu não sou proficiente em português, tá? Vai ser uma baba, você vai acabar comigo, você já leva meus votos. Já leva tudo, Flávio, leva pra você. Pronto. Acabou. Você vai... Tá fácil. Eu não vou falar dos seus escândalos. Só proposta. Tá resolvido. Você não vai precisar, sabe, nada. É só assim, ó, 10 minutos você fala sobre agenda fiscal, 10 minutos você fala sobre propostas pra agenda fiscal. Aí réplica. Aí sobre segurança, sobre infraestrutura, mas vai ter que estudar tudo. Pronto. E pode me xingar, fala que eu sou o Dirceuzinho, fala o que você quiser, fala lá da Bárbara, fala o que você quiser, eu não vou falar. Tá? Eu não vou falar do que você pode bater. Ó, vou tentar, ó. Oi. Como é que é? Oi. Meu nome é aqui. Eu consigo. Analfabeto eu não sou, eu consigo provar, eu consegui escrever aqui, tá? Eu não tenho diploma, tá? Eu só tenho ensino médio. O Lula tem uma formação melhor do que a minha. Então, Flávio Bolsonaro, cara, você vai acabar, você vai me torar. Igual você tava torando lá no vídeo lá em Trancoso. Então acabou, tá fácil, Flávio. Eu sou um idiota. Eu sou um idiota completo, como eles estão falando na internet. Quem vai ter medo de um idiota como eu? Eu sou um imbecil.
Ou não é? Então pronto. Pronto, tá aqui, ó. Acho que sou alfabetizado, tá? Então, acabou. Riso, tô errado? Você tá certíssimo. Não, e só alto nível, alto nível. Eu devo ser um idiota. Vão pedir pra eu falar de política fiscal. Aí eu vou. Ah, não. Eu sabia. Você não se segura. Eu tava preparando. Você não se segura. Eu tava preparando. Você não se segura. Pode falar do assunto ou não? Pode, mas... Não, eu não vou xingar nada. Eu não vou bom, xingar. tá bom. Porque eu sou um imbecil. Essa live é feita por um imbecil sem diploma. Então, como eu sou um imbecil sem diploma, eu vou fazer aqui uma live de imbecil sem diploma. O Nicolas deu uma aula sobre política fiscal e eu vou tomar aula com o Nicolas. Vocês vão assistir o futuro da política, o futuro presidente da República, Nicolas Ferreira. Vamos lá. Ih, caralho. Vamos lá. Acho que ele tem uma visão sobre o fiscal do Brasil. Qual é a chance de a gente arrumar isso? Tem um problema na sua fala, que é majoritário no Brasil, que é o seguinte: qual que é o projeto que a gente pode fazer? Eu não consigo fazer um projeto para um desonesto virar honesto. Eu não consigo fazer um projeto para o Lula virar um bom administrador. Então, assim, a gente fez o arcabouço fiscal, colocando limites. O que eles fizeram? Furaram o teto. E aí? As pessoas que são colocadas nos pontos, né, de fiscalização são pessoas indicadas pelo presidente Lula. Pausa. Amigos, questão fiscal é sobre questão de gastos, receita, entrada e saída de recursos do governo federal. O quanto o governo federal arrecada, o quanto ele gasta, o quanto ele se endivida, como cuidar das contas públicas, como isso impacta na política de juros. Isto é questão fiscal. Ok? Quando você fala em fazer uma reforma fiscal, é uma reforma nos gastos, na forma de arrecadar. O Nicolas, o futuro da política brasileira, Nicolas Ferreira, acha que a questão fiscal é você colocar fiscais no governo. Ah, o Lula é ladrão! Então como é que ele vai botar alguém pra fiscalizar? Meu Senhor Jesus Cristo. Como eu não tenho diploma e o Nicolas tem, tá? E eu mal sei escrever, provavelmente eu tô errado. E provavelmente é isso. Qual é o seu... Como eu vou resolver a questão fiscal no Brasil? Ah, o Lula é ladrão e ele vai botar um fiscal ladrão. Ele tá falando de fiscalização, cara. Ah, como vai ser fiscal se o Lula vai botar um guardinha? Um fiscal como... Dá o play. Você pega a CGU, você pega o próprio PGR, eles são pessoas indicadas pelo presidente. Os senadores, né, que ok, são representantes do povo, mas eles julgam o STF. O STF julga o Senado, é um jogo de compadre. Então não há nenhum projeto que eu possa fazer o seguinte: Lula, faz o seguinte, para de gastar 7 bilhões em viagens no exterior junto com a Janja e comece a governar o país. Não existe projeto para isso. Realmente o que existe é uma mudança de governo. Então não tem outra solução, é uma mudança de governo. Hoje, até mesmo o próprio Banco Central foi indicação de quem? Do presidente da República. Eles indicaram, o Galípolo tá lá, inclusive tá fazendo um bom trabalho, segurando a onda ali, beleza? Mas com um governo que tá arrecadando 2 trilhões nos primeiros 6 meses desse ano e que tá no telão ainda, cenário macroeconômico. E gasta mais do que arrecada, não tem Banco Central que aguente, mano. Talvez, tem muitos jovens que nos acompanham aqui, talvez não estejam entendendo o tamanho da merda que foi dita pelo rapaz. É sério. Eu não vou mais fazer críticas a ele, tá? Porque o Augusto Cury vai me bater. Nem vou comentar. Mas assim... Questão fiscal é a questão... Vive no judiciário. Um deputado federal, o mais votado do Brasil, tinha que entender da questão fiscal brasileira, porque o Brasil tem uma bomba fiscal que você está falando. Eu imagino o Nico falando, vixe, tem uma bomba fiscal plantada aí pros próximos anos. Os fiscais que o Lula colocou vão estourar uma bomba no Congresso Nacional. E eu vou morrer. Cara, ele tem diploma. Eu, como vocês podem ver, mal sei escrever meu nome, eu não tenho diploma, eu não sou alfabetizado. Eu sou um idiota. Posso fazer uma pergunta nessa mesma linha do Nicolas? Me dê uma resposta de Nicolas. Tá.
Como você, como presidente, irá montar o seu Ministério da Fazenda? Sabota o agro o tempo todo no Brasil. Pega o PT, amigo do MST. Como é que você pode ter produção rural? Uma fazenda hoje é o quê? É invadida. Invadida por quem? Por comunistas, gente ligada a esse petismo. O Lula não gosta de dar arma, o trabalhador não pode andar armado, o fazendeiro não pode andar armado. Aí depois reclama que o preço da comida aumentou, que o MST vai invadir. Aí monta o Ministério da Fazenda e quem indica? Quem indica? O Lula. O Lula, ele vai botar, sabe o que? Um cara do MST pra cuidar do Ministério da Fazenda. O cara é bom demais, esse... É isso, parabéns. Puta raciocínio, cara. Tem diploma. Eu imagino os bolsonaristas que vieram aqui ontem e devem estar aqui hoje me xingar de analfabeto. É complicado, né, cara? Eis o futuro aí eis o futuro da raça aí de vocês, da turma do o gênio da raça do bolsonarismo. O cara, tá? O cara, o gênio da... Pô, o Nicolas é uma... Pô, me parece ter um futuro brilhante. O cara que tem essa inovação hermenêutica na questão fiscal. Porra, o cara... Tá tudo maravilhoso, gente. Impressionante, cara. Cara, é o deputado mais votado do Brasil. Mas tudo bem, eu que tô errado, porque eu sou analfabeto. Sou analfabeto, tá? Renan, como faz cebola caramelizada? Tá? Muito simples, você vai botar manteiga, fogo baixo pra médio. Coloca cebola, picada julienne. Aí você vai caramelizando lentamente. Bota o sal no começo pra ele soltar a água. E aí aos poucos ela vai. Eu não gosto de botar açúcar, tá? Você tem que usar o açúcar natural da cebola pra caramelizar. Aí ele vai reduzindo, vai trabalhando de maneira lenta. Aí se quiser dar um tchananá, eu botaria um cravo enquanto tá refogando. Pode até botar um tiquinho da canela em pau pra dar um twang ali meio oriental, mas bem pouco. É isso. Prosseguindo então, eu já fiz esse chamado pro nosso amigo Flávio, sem rancores, Flávio. Assim, há uma inevitabilidade. Eu montei um partido político, aí vocês não vão ter muito como fugir das discussões conosco, porque agora nós estamos no game. Vocês acharam que a gente acabou. E meu, assim, o futuro, né, eu tenho um Kim. Vamos começar as sabatinas, vamos começar os debates. Eu não pretendo ser um lacrador, já avisei pra todo mundo. Eu quero ganhar a eleição, eu quero presidir o nosso país. Aliás, deixa eu contar um negócio, né, animador sobre isso. Então, desculpa fazer essa digressão. Conta. E a gente que não caiu na Atlas? Pois é, você ficou prometendo que a gente ia cair na Eu Atlas. prometi pra todo mundo que na Atlas cairíamos. Prometi, tá? E por que eu prometi que nós cairíamos na Atlas? Deixa eu explicar um negócio. A Atlas, ela trabalha com mobilização digital. Ela consegue pegar o temperinho, o cheirinho da mobilização em redes sociais com maior intensidade que outras pesquisas. Ela é uma pesquisa feita em ambiente de redes sociais e tal. Os últimos 40 dias foram tomadas por algo chamado Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é uma máquina de roubar a atenção das pessoas e a retenção delas e jogar para, sei lá, o Haaland, para jogar para o Mbappé, para o ditador Kylian. O vozinha. Pro vozinha, Kylian ditador. Pro Messi, pro Florentino Pérez, pro Infantino. Todo mundo teve, só eu não tive. E como a minha pré-campanha depende muito mais de atenção em redes do que a dos demais, eu simplesmente fui esquecido pelo leitor. E eu tô quase pedindo desculpas pra Quest, tá? E vou falar, talvez o eleitor me esqueceu. O eleitor, o cara do Maranhão que eu visitei há meses atrás, tinha um cara, esqueci. Eu não duvido, Riso. Porque a Copa pegou todas essas pessoas que me conheceram digitalmente e me jogaram. E como eu vi que minha mobilização em redes tinha diminuído desproporcionalmente mais na Copa, eu falei, vai vir uma Atlas fraca. Cravei. O fato de ele não ter vindo fraca, pelo contrário, não caiu, e eu tava esperando uma queda, esperando 5,5, 6 na Atlas, é sintoma de que a gente já tá recuperando, tá? E isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia boa porque a tendência é subida, tá? Ó, a Ana Castilho falou, se eu descobri você depois da Copa mesmo, é isso. Então eu acho que isso foi uma notícia bem boa. Haverá mais pesquisa agora com mais intensidade. Um cara falou, se o Vozinha sai candidato, bate 40%. Pelo amor de Deus, o Vozinha ganhou quanto? Você ganhou 20 milhões? Foi um negócio assim? Uma coisa absurda. Se o problema é no escoleiro. Cara.
O meu problema é não ter basicamente fechado o gol contra a campeã mundial. É. Que não é que, assim, olhando agora em perspectiva, o que o Vozinha fez na Copa... É. Desculpa. A Cabo Verde parou a campeã Espanha. Porque a Espanha é um time que todo mundo assistiu os jogos boring. A Espanha vai cair nas quartas. Cara, a Espanha... E não foi fácil a chave da Espanha. Pra pensar que eles pegaram forte Cabo Verde, empataram. Depois meteram o gol na Arábia Saudita e ganharam do Uruguai. Então eles tinham Uruguai e Cabo Verde Foi pras oitavas. Foi um time qualquer que eu não lembro. Aí, Portugal, um dos favoritos. Bélgica, que jogou muito bem. França do ditador Kylian e a Argentina. Aí, cara, a Espanha só pegou pedreira, Riso. Só. A Espanha pegou a chave, né, o caminho mais difícil e foi campeã, tomando um gol na Copa toda. Então, o que Vozinha fez merece, assim, ser presidente da República. Tá? E é isso, assim, quem ajudou nesse período, ajudou de verdade, porque a gente poderia ter tido uma quedona e tal. Esta é a mais estranha das eleições que nós vimos na história do Brasil. É a mais estranha. Não a história, desde a republicanização. Porque a gente pode trabalhar por exclusão. A de 89 foi muito estranha. E eu acho que... você imaginar que a eleição de 89 foi sobre 3 personagens. Brizola, que era o antigo líder das esquerdas. Lula, que toma do Brizola a liderança das esquerdas. E um sujeito que era governador de Alagoas, que prometia, Riso, nova política vindo de Alagoas. Claro. Hoje, como é que caíram nesse truque? Um cara era governador de Alagoas, ele, não, vou enfrentar os Marajás. Ele é um Marajá. Ele era o Marajá. Foi o Fernando Collor de Mello. Essa eleição foi estranha. Nessa eleição teve Lula, Brizola, Caiado, Enéas, Covas, Afif Domingos, Roberto Freire, Fernando Collor de Mello, que eu já citei, o Ulisses Guimarães, ou seja, Paulo Maluf. Foi tipo uma super eleição. Sabe aqueles torneios que tinham no Dragon Ball que todos os personagens participavam? Era basicamente isso. Botaram todos os personagens pra participar da eleição. 89 foi bem estranha. 94 foi uma eleição meio assim, cara, Plano Real, Fernando Henrique, esquece, acabou. 98 ele viveu o louro do Plano Real, ganhou 2 no primeiro turno. Aí foi a primeira vitória do Lula, cansagem de material do Fernando Henrique, vitória do Lula. E até 2014, quando caiu o avião e tal, foram eleições meio previsíveis. Todo mundo sabia que o Lula e depois a Dilma iriam ganhar. 18, estranha, facada Bolsonaro. E 22, polarização meio óbvia que são os dois. Esta aqui é uma eleição estranha, porque é uma eleição que está altamente despolitizada. E é uma eleição que vai definir mais do que todas as outras o futuro do Brasil, porque é uma eleição sobre terras raras, sobre questão fiscal, sobre nomeação de ministro do STF, sobre dominância fiscal mesmo. Né? Vixe, imagina o rapaz ouvindo o nome e falar, dominância fiscal, deve ser um fiscal dominante, é um dominatrix. Mano, calma, cuidado, dominância fiscal é outra coisa. Sobre reformas que podem salvar o Brasil, sobre inteligência artificial, sobre adequar o Brasil a uma nova realidade mundial. Assim, é uma eleição que pode representar um turning point para tornar o Brasil um país desenvolvido, tá? E ao mesmo tempo ninguém dando bola. E o antipetismo colocou como seu campeão um cara como Flávio Bolsonaro, altamente alfabetizado, com pós-graduação. Então nós temos um cara altamente alfabetizado com pós-graduação. O petismo com o Lula sem ter nada o que propor. As esquerdas não sabem nem o que propor. Pra tentar alguma chance de ganhar, o Lula vai ter que propor que ele vai fazer reforma fiscal. E um analfabeto que sou eu, concorrendo e falando em nome das pessoas mais esclarecidas. Ficaram loucas. Imagina as pessoas mais esclarecidas do Brasil indo atrás de um cara que não tem diploma como eu, que mal sabe escrever o próprio nome. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Oi, meu nome é Renan. É isso, não tenho diploma. Então, Por que você faz a voz do Orua quando fala isso? porque ele também escreve desse jeito.